Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula com os pontos básicos do crochê. Bom, nesse mesmo card, no vídeo anterior, nós falamos sobre os materiais que utilizamos para fazer o crochê. Então, hoje eu escolhi esse barbante, número 6, para começarmos a fazer os pontos, Aprender os pontos básicos para produzir nossas peças. Então, hoje será isso, O barbante, número 6, e a agulha respectiva para o número do barbante. Essa aqui que eu estou utilizando é uma agulha número 3. Nós vamos iniciar com o ponto corrente, ou correntinha, como costumamos chamar. A corrente, geralmente, por exemplo, na fabricação de tapetes, ela é o início de tapetes quadrados ou retangulares, tá? E tem várias formas de começarmos a correntinha. Aqui, podemos começar introduzindo a agulha no fio, dando uma volta, seguramos aqui, introduzimos a agulha, puxamos o fio para dentro dessa argolinha que fizemos aqui. Dessa forma, nós já vamos conseguir a nossa primeira argolinha da correntinha, certo? A partir daqui, vamos buscando o fio e trazendo para dentro das argolinhas, fazendo realmente uma corrente. E basicamente, a correntinha é isso, tá? Puxa o fio, traz e vai formando uma correntinha, tá? Agora, Kelly, eu achei muito difícil esse início. Bom, tem como fazermos manual também, tá? Nós vamos pegar a ponta do fio e fazer uma letra E. Estão vendo? Depois que fizermos a letra E, nós pegamos o fio e colocamos no meio do E e puxamos a linha por trás. Deste modo, vamos formar um nozinho na ponta e já temos a nossa primeira argolinha para iniciar a corrente. Vou fazer novamente para vocês verem certinho. Faço aqui a letra E, seguro uma pontinha e a outra ponta correspondente à continuação do barbante, eu vou passar por dentro do E. Caso vocês tenham dúvida, voltem o vídeo, passem devagarzinho, tentem fazer, que vai dar certo, tá bom? Coloco aqui a minha agulha, puxo e já tenho a minha primeira argolinha. A partir daqui é igual o outro jeito. Busco a linha, passo dentro da minha argolinha. Vou lá na frente, busco a linha, ou o barbante no caso, e entro com ele dentro da minha argolinha. E assim sucessivamente, tá bom? Vou lá buscando o meu barbante e passando dentro da argolinha. Busco o barbante, passo dentro da argolinha. Dessa forma, vamos montando a nossa correntinha. Aí, quando formos fazer alguma peça, geralmente vai vir explicado quantas correntinhas devem ser feitas para começar o trabalho, e aí é só seguir a receita, que vamos aprender também nas próximas aulas, tá bom? Mas a correntinha é basicamente isso, tá? A junção de argolinhas que formarão a corrente. E é isso, pessoal. Eu recomendo que vocês peguem o barbante e treinem bastante esse movimento. Se precisar, volta ao vídeo, assiste novamente, tá? Aqui, então, nós temos a nossa correntinha. Feito isso, agora nós vamos para o próximo ponto. Agora, nós vamos fazer o ponto alto. E para começar o ponto alto, nós vamos precisar fazer uma correntinha. Então, aqui é o processo do ponto anterior que nós acabamos de aprender. Vou fazer aqui o meu Ezinho. Lembram da correntinha que acabamos de fazer?
E o fio, né, no caso aqui o barbante, eu vou passar por dentro do meu E e vou puxar ele lá atrás, fazendo o meu primeiro nozinho aqui, né? Tenho nó, coloco aqui a minha agulha e arrumo puxando aqui o barbante para que a minha primeira argolinha fique de um tamanho bacana. Dessa forma, lembram como faz? Busco o barbante lá atrás, passo dentro da argolinha. Busco o barbante, passo na argolinha. E assim sucessivamente, até eu formar um número de correntes que eu desejar, tá? Aqui no caso eu vou fazer uma quantidade mais ou menos, para que a gente possa fazer uma quantidade de ponto alto e vocês conseguirem visualizar o desenho. Aqui eu já tenho uma quantidade boa de correntinha, então eu vou começar a subir o meu ponto alto. Todo o início, nós começamos com 3 correntinhas, tá? Geralmente, 3 correntinhas é a altura do ponto alto. Então, eu vou puxar aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas, tá? Eu fiz aqui, além dos que eu já tinha, 1, 2, 3 correntes. Esse vai ser o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou dar essa laçada aqui e vou voltar dentro dessa correntinha e puxar o fio para dentro desse ponto, ficando com 3 fios na minha agulha. Vocês conseguem ver? Agora, eu vou buscar a linha lá atrás e passar dentro de 2 correntinhas, ó, 2 argolinhas, ficando com 2. Busco de novo a minha linha e passo dentro das 2 de novo. Aqui, ó, eu já tenho 2 pontos altos. O meu primeiro ponto alto foi formado pelas 3 correntinhas e o meu segundo ponto alto que nós fizemos agora. E a sequência vai ser sempre ela. Laça o fio, entra com a agulha na próxima correntinha, bem no meio dela, busca o fio, puxa por dentro da correntinha da argolinha, busca o fio, passa dentro de 2 argolinhas, ficando 2, busco novamente e fecho, passando nas outras 2 restantes. E agora é só seguir a sequência. Laçou, passou dentro, buscou, ficou com as 3 linhas, busca novamente 2 argolinhas, e aí busca novamente e fecha as 2 argolinhas. Aqui nós já temos 4 pontos. Vamos continuar até formar a quantidade total aqui. Laçou, passou por dentro, laçou de novo, passa por 2 argolinhas, laçou mais 2 argolinhas. Tá vendo como vai dando já um desenhinho? Laçamos sempre no meio da correntinha de baixo, puxa o fio ou barbante, laça 2 argolinhas, laça 2 argolinhas. Assim, nós vamos fazendo até o final. Caso vocês tenham alguma dúvida, voltem novamente, vejam com calma, façam com calma, né? Agora é o momento de aprender, tá bom? Eu vou terminar aqui o meu conjunto de pontos altos e aí a gente já dá continuidade à nossa aula, tá bom? Mas é bem simples, tá, pessoal? Nada daqui vai mudar. A quantidade de correntinhas embaixo é a quantidade de pontos altos que vamos ter. Então, se você pegar uma receita, por exemplo, né, de alguma peça que comece com 10 correntinhas e o próximo ponto for o alto, em cima vão ter 10 pontos altos.
É bem simples depois que pega a prática, viu, pessoal? Tem que treinar, não tem segredo. É aquele velho ditado, né? O treino leva à perfeição. Então, nós realmente temos que treinar, tá? E assim, depois que pega o jeito, vira prático. Então, acabamos fazendo assim de forma automática, tá? Mas no início é importante treinar. Treinar para sair tudo certinho, ir verificando os pontos para ver se eles estão similares ao anterior, tá bom? Fazendo com calma e vai dar tudo certo. Se ficou alguma dúvida, volta de novo nessa parte e faz novamente. Aqui, ó, eu tô acabando de fazer a minha carreirinha de ponto alto, tá? Passei 2 argolinhas, busquei o meu barbante, passei novamente, ó. Olha, esse aqui então ficou o conjuntinho de ponto alto. Olha que legal. Nós já conseguimos visualizar o desenho do ponto alto. Vocês conseguem ver? E assim, o ponto alto, tá? Ele é um ponto que é muito utilizado. Através dele, nós conseguimos fazer grupinhos que vão dar desenho a peças, né? Que vão dar peças mais fechadinhas, peças desenhadas. Com esse ponto dá para fazer tapete, paninho de mesa, decoração, roupa, qualquer coisa. Então, ele é um ponto bastante importante. E o avesso dele também fica bem certinho, ó. Fica muito bacana mesmo. Então, aqui até agora, nós já temos a nossa correntinha, que será o início de muitas peças, e a nossa sequência de ponto alto, tá bom? Tendo qualquer dúvida, gente, volta e assiste novamente. E vamos continuar porque não podemos parar. Agora, nós vamos fazer a continuação do ponto alto, tá, pessoal? Aqui eu fiz outra pecinha igual nós fizemos com o ponto alto, que eu ensinei agora anteriormente, tá? A única diferença é que nós vamos continuar essa peça agora. Como fazer para continuar um ponto alto, tá? Lembrando que todas as receitas que formos fazer, vai ensinar, tá? Eu só vou passar aqui para vocês agora, realmente a título de curiosidade, tá bom? Para vocês verem aqui, ó, em cima do nosso ponto alto, ele vai formar outra correntinha, tá? Então, sempre vai ter uma carreira de correntinha para continuarmos nosso trabalho. Como eu vou fazer aqui? Vou subir 3 correntinhas. Lembra que eu falei para vocês que o início de todo ponto alto são as 3 correntinhas? Por quê? Porque as 3 correntinhas dão a altura de um ponto alto. Então, eu fiz aqui as minhas 3 correntinhas, que será o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu barbante e aqui na minha segunda correntinha, eu vou fazer da mesma forma que fizemos lá no começo, tá? Puxo aqui o meu barbante, passo 2 argolinhas, puxo, passo 2 argolinhas novamente. Aqui eu já tenho 2 pontos altos, novamente. Puxo lá o meu barbante, vou passar aqui na minha próxima argolinha ou correntinha, puxo meu fio, puxo, passo 2 argolinhas e 2 argolinhas. E assim, pessoal, sucessivamente, vamos formando mais uma carreira de ponto alto, tá? Lembrando, Kelly, tenho dúvida, volta o vídeo novamente, tá bom? E assiste com calma. Qualquer tipo de artesanato, de trabalho manual, não vamos aprender do dia para a noite, tá? Nós precisamos praticar. Então, é importante fazer com calma, praticar, voltar, ver direitinho como é feito. Se errou, arruma, tá?
fazer algumas tentativas, errar é normal, mas o importante é não desistir. Olha só como vai ficando bonitinho, ponto alto em cima do ponto alto, formando já um desenhinho. Vocês conseguem visualizar? E é dessa forma que nós começamos a fazer os desenhos, produzindo peças, tá? As receitas, elas vão pedir esse tipo de ponto, então é bastante importante. Ressalvo que precisa treinar, tá? Para que saia bem certinho. E aqui, pessoal, não tem segredo, tá? É treino mesmo. O treino vai levar à perfeição. Pode ser que no começo não saia retinho assim. Pode ser que ele saia um pouco tortinho. Pode ser que um ponto saia um pouco mais largo do que o outro, tá? Mais soltinho. Mas conforme vocês forem treinando, ele vai se ajustando e ficando assim bem alinhadinho. Eu já tenho aqui então um ponto alto e um ponto alto com continuação. Fiz realmente a título de curiosidade para vocês verem como que fica, tá? E esse aqui é a nossa correntinha inicial. Então, aqui nós já temos 3 etapas dos pontos principais do nosso crochê, certo? Dito isso, agora vamos para o próximo ponto. Bom, recapitulando, já fizemos a correntinha, já aprendemos o ponto alto e também, a título de curiosidade, já fiz a continuação do ponto alto para vocês. Agora, nós vamos iniciar o ponto baixo. A base também são as correntinhas. E eu vou subir aqui 2 correntinhas. 1, 2. Por quê? Nesse caso, as 2 correntinhas vão dar a altura do meu ponto baixo. Vocês lembram que no ponto alto nós laçávamos o fio antes de entrar na argolinha? No ponto baixo, nós não laçamos o fio, nós entramos direto na correntinha ou argolinha e já fechamos. Essa é a diferença do ponto baixo para o ponto alto. Não laçamos o fio no início, nós vamos entrar com a agulha direto, tá? Aqui da minha argolinha que eu acabei de fazer, eu entro direto na minha correntinha de baixo, puxo o meu barbante e já finalizo passando nas 2 argolinhas. Novamente, vou colocar a minha agulha na argolinha, puxo o meu barbante e já fecho as 2 argolinhas. E é bem simples, tá? Vai ser sempre isso. Coloco a minha agulha, puxo o barbante e fecho as 2 argolinhas. Olha só como vai ficando. Ele é um ponto alto menorzinho. O desenho é o mesmo, só que ele fica mais baixinho, tá? E não vai mudar. Novamente, se tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo e assistam com calma, tá? Coloco a minha agulha no meio da correntinha, puxo e passo dentro das minhas 2 argolinhas o barbante que eu busquei lá atrás. E é isso, pessoal, não tem muito segredo, tem que ter paciência e treinar bastante, tá bom? Esse ponto baixo, ele é utilizado para fazer bastante acabamento em uma carreira e outra, tá? Ele é um ponto que fica bem delicado, fica bem bonitinho nas peças de crochê. E eu vou continuar fazendo o meu aqui até terminar a minha carreirinha. Até terminar a última correntinha daquela corrente que eu fiz lá embaixo. Entro aqui na minha argolinha, busco o meu barbante e fecho as 2 argolinhas. Certo? O meu ainda falta mais um aqui, ó. Esse aqui é o meu último. Vou colocar no meio da minha correntinha, busco o meu barbante. Aqui eu vou dar uma esticadinha e fecho as 2 argolinhas. Pronto. Terminei a minha carreira de ponto baixo. Vou esticar o fio aqui para depois poder fazer o arremate. Ele fica bem alinhadinho, tá vendo?
E o avesso dele também fica bem bonitinho, bem arrumadinho, ó. E é o que eu sempre digo para vocês, nem sempre, na primeira vez, vai ficar assim retinho, tá bom? Olha a diferença do ponto baixo pro ponto alto. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, nós conseguimos ver bem nítido a diferença de um para outro. O ponto alto recebe esse nome porque ele fica mais larguinho mesmo, tá? Ó, a diferença. E o legal é que assim, as peças variam bastante, tá? Entre ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, que é o que nós vamos aprender. E assim, treinando todos esses pontos, vocês vão estar prontos para começar a produzir peças lindas. Então, bora aprender mais um ponto. Esse próximo ponto que nós vamos aprender, deixa eu só terminar de arrematar aqui o meu ponto baixo. Deixar ele aqui no cantinho. O próximo ponto é o ponto baixíssimo, tá? Novamente, vou fazer a correntinha. Como eu mencionei anteriormente, a correntinha é o início, a base, né, dos nossos pontos. Então, eu vou fazer aqui com vocês a minha correntinha para darmos início ao aprendizado do ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxando o barbante, passando aqui por dentro, formando a minha corrente, tá? Várias argolinhas, né? Tem gente que fala argolinha, correntinha. Não interfere a forma como você diz. O importante é você aprender a fazer direitinho, tá bom? Fiz aqui a minha correntinha, tá? Conforme já aprendemos. E agora vamos iniciar a nossa produção do ponto baixíssimo. Pessoal, uma coisa importante é que assim, o crochê, ele é bastante intuitivo, tá bom? Então, assim, os nomes, eles têm referência ao ponto mesmo, tá? Nós aprendemos o alto, baixo e o baixíssimo agora, porque ele realmente tem referência ao nome dele. Aqui, ó, se eu fizer 3 argolinhas, laçar o meu fio e introduzir, buscando o meu fio novamente, fazendo, puxando, né, aqui passando pelas argolinhas, o que que eu vou ter? O ponto alto, certo? Se eu não laçar o meu fio, entrar diretamente na minha argolinha, buscar o fio e passar nas minhas 2 argolinhas, o que que eu vou ter aqui? Um ponto baixo. Kelly, o que que é então o ponto baixíssimo? O meu ponto baixíssimo, eu vou entrar aqui, vou buscar o meu fio, e assim que eu buscar o meu fio, eu já vou diretamente passar ele na minha argolinha. Eu não busco o fio novamente, como no ponto baixo. Eu já passo ele direto aqui dentro da argolinha. E dessa forma, ele vai ser um ponto que ele vai ficar mais rente à minha correntinha, tá bom? Eu vou desmanchar aqui para fazermos agora, então, os nossos pontos baixíssimos, tá? Vamos lá, ó. Eu vou entrar com a minha agulha no meu ponto aqui da correntinha. Vou colocar ele no meio da minha argolinha, tá? Vou puxar o meu fio e não vou pegar novamente. Eu vou passar ele diretamente na minha argolinha que está na agulha. Entenderam? Novamente, eu vou colocar ele dentro da minha correntinha inicial, busco o meu fio e passo direto dentro da argolinha que está na agulha. E assim, pessoal, sucessivamente, busco o meu fio, não laço, passo direto na minha argolinha. Vou introduzir lá novamente, tá? Na minha correntinha inicial. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou colocar aqui.
Vou puxar o meu barbante e passo direto na argolinha que está na minha agulha, certo? E a partir daqui é a mesma dica. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste com calma e precisa treinar. Ninguém aprende, né, se não treinar. Nós temos que treinar para aperfeiçoar e cada vez mais os nossos pontos ficarem mais bonitos. Então, qualquer dúvida, volta, faz de novo, tá? É bem simples. Se vocês prestarem bastante atenção, vão ver que é bem simples, tá? De reproduzir e também bem intuitivo, tá? Eu vou continuar aqui fazendo até finalizar a minha carreirinha de pontos baixíssimos. Ainda tenho algumas correntinhas aqui para fazer. E vou completando aqui, tá? Olha lá, ó. Eu vou entrar aqui agora na minha última correntinha, puxar e passar por dentro da argolinha que está na minha agulha. Vou fazer um arremate aqui, puxar para mostrar para vocês. Essa minha carreirinha de pontos baixíssimos, ela fica bem rente à correntinha. Vocês conseguem ver? Fica praticamente uma corrente mais gordinha. Esse ponto, ele é usado para fazer acabamento, tá, pessoal? Bastante assim. O pessoal usa bastante em receita para fazer acabamento. Fica muito bonito na peça. Ó, a diferença do ponto baixíssimo para o ponto baixo. Deixa eu tirar essas rebarbas aqui, essas sobras de barbante, para ficar mais bonitinho. Vou tirar desse aqui também. E aí, eu mostro para vocês como ficam todos os pontos, né? A diferença deles e tudo mais. E a hora que vocês fizerem, aí, vocês também vão analisar e conseguir visualizar a diferença, tá? De um ponto para outro. É bem simples, precisa realmente treinar, tá bom? Ó, então aqui a gente tem a correntinha, foi o primeiro que nós fizemos, e a correntinha é aquela que será a base do começo de vários trabalhos, tá? Então, assim, treinem, façam várias vezes, tá? Olha lá, o baixíssimo, que é um ponto que fica bem rente à correntinha, tá? Aí, aqui, o ponto baixo, ele já fica um pouquinho mais acima, né? Tem um trabalho no meio dos pontos, e esse é o ponto alto, que ele já compõe o ponto mais alto, né? Ele fica mais largo. E é isso, pessoal. Esses aqui são os pontos. A minha sugestão, tá? É que vocês treinem, que vocês tenham paciência para fazer. Não desistam, porque não é fácil, tá? Até nós mesmos, que já fazemos há um tempo, às vezes dá uma enroscada, tá bom? No fio. Mas, assim, depois que vai pegando a prática, fica bem mais fácil. Esse aqui é a continuação do ponto alto, né? Que eu mostrei para vocês, que foi a título de curiosidade, mas é bem legal, né? E é isso. Não tem muito segredo, além realmente do treinamento, tá, pessoal? As peças, elas são produzidas por carreiras. As carreiras, elas podem ser todas de um ponto, ou podem ser mescladas, tá? Mas aí já é uma segunda parte que vocês vão aprender produzindo as peças. E eu te convido a olhar os outros vídeos do meu canal, porque tem várias videoaulas de peças lindas para produzirmos juntos. Certo, pessoal? Muito obrigada por ter assistido até aqui, tá bom? E é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima!